Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Comissão Pastoral para a Comunicação para estarmos juntos nesta reflexão nesta manhã. Saúdo todos os comunicadores e comunicadoras das dioceses do Brasil aqui representados. Nesta manhã, eu pensei, diante do tema comunicação e igreja, que nós poderíamos, pelo menos, aprofundar um pouco mais o capítulo 10º do Diretório de Comunicação da Igreja do Brasil, porque justamente ele fala de PASCOM, mas com um detalhe, revisitando o capítulo. Revisitar significa dar um novo olhar a partir do que já está, mas que nós pudéssemos também fundamentar um pouco mais. Por isso, eu convido a todos a fazermos uma reflexão nessa linha. Comunicação e igreja no contexto atual, revisitando o capítulo 10º do Diretório da Comunicação da Igreja do Brasil. Vamos ver se eu me adapto aqui se vai dar certo. Onde que eu tenho que apontar? Ótimo. O número 237 de comunicação fala de comunicação entre fé e cultura, essa relação fé e cultura, e diz assim: a ruptura entre o evangelho e a cultura é sem dúvida o drama da nossa época, como foi também de outras épocas. Eu começaria com isso. Como é que está a nossa relação fé e cultura? Como é que está a relação, onde nós trabalhamos, da fé cristã com a cultura local? Qual o espaço que nós temos para defender não só a fé, mas nossos valores? Por exemplo, acho que todos ficaram bem conscientes da gravidade que apareceu no final da missa. O Brasil está se articulando para aprovar a lei do aborto. O que a PASCOM está fazendo? O que você está fazendo sobre isso? Como que o seu regional está articulado para isso? Porque tem um detalhe: nós podemos multiplicar muitos aspectos de fé, mas se não trabalharmos uma cultura que aos poucos se torna uma cultura estranha aos valores do Evangelho, nós somos questionados. Que PASCOM fazemos? O que estamos fazendo? Mas eu gostaria de começar a reflexão com esta pergunta. É a imagem de Adão após ter comido o fruto proibido, e Deus vai procurar Adão e diz: Adão, onde tu estás? E queria fazer um comentário a partir de um filósofo judeu, Martin Buber, que ele diz o seguinte: é óbvio que Deus sabia onde Adão estava. Deus é onisciente. Mas por que Deus pergunta a Adão: onde tu estás? Para que Adão possa responder onde ele se encontra, ou onde ele se perdeu no paraíso. Essa pergunta, ela é muito atual. Onde nós estamos hoje, na nossa cultura? Comunicadores, me permitam chamar assim. Comunicadores, a grande questão nossa não é mais, infelizmente, não estamos mais filosofando, não é mais para onde vamos, de onde viemos e quem somos, mas onde estamos? Onde estamos? Na nossa cultura, lá onde você vive o dia a dia. E a partir disso, eu quero propor uma reflexão a partir do Duque, que é um pensador português, um padre, que trabalha sobre a pós-modernidade. Ele diz assim: é preciso reconhecer que nos encontramos numa situação histórica muito confusa, que dificulta a orientação mesmo para alguns pensadores mais lúcidos e habituados a clarificar ideias, e muito mais para o normal habitante da nossa sociedade em ebulição.
Como caracterizar a nossa cultura hoje? Como você caracterizaria a relação que nós temos, por exemplo, com as novas gerações? Não sei se todos percebem, quando se trabalha com crianças e jovens, há um hiato entre aquilo que nós pensamos e aquilo que eles pensam. As novas gerações já estão numa outra perspectiva. Desculpa, mas quem passou de 20 já passou também. De 20 anos. Olhem para a gurizada de 14, 15 anos. Tenta compreender a complexidade do momento. E atenção, quem comunica, fala, anuncia, mas tem que também falar com uma linguagem que seja acolhida. Como acolher com essa juventude? Não falo só de juventude, falo de crianças. Dou um exemplo muito simples. Como dar catequese para crianças que vivem já na geração 4.0? Geração que nem chegou ainda. Como anunciar tudo isso? Porque eu vou ser um pouquinho provocador, depois vocês no intervalo podem conversar comigo, porque não vamos ter tempo de fazer perguntas, mas eu faço questão de a gente poder, ao menos esclarecer. Olha, gente, o mais fácil que tem é a gente colocar fotos e impressões no site, no Face, no Twitter. O difícil é forjar conteúdo que transforme vidas. Posso fazer uma pergunta bem provocadora? Nós estamos informando ou formando? Estamos informando ou nós conseguimos mudar a sociedade? A grande pergunta é essa: conseguimos fazer que a fé transforme a política? A política do Brasil está cada vez melhor, né? A economia, a cultura, a educação. Só uma pergunta: qual é o lugar do ensino religioso escolar hoje? Percebem? Vivemos uma complexidade. Não temos respostas fáceis, mas que precisam ser, sem dúvida, enfrentadas. O que está hoje em voga é a crise do que nós chamamos de modernidade. Essa crise é difícil identificar quando realmente ela começou, mas sem dúvida, com Auschwitz, Hiroshima e Nagasaki, só para dar uma espécie de noção norte, entra em xeque o progresso da razão, da ciência e da modernidade. Hoje, nós nos questionamos, porque vimos outras barbáries, mas especialmente essas. A partir do que se viu nessas realidades, se fez essa pergunta: a que ponto o ser humano pode chegar? Os teólogos, especialmente alemães, após ver os campos de concentração, disseram: como falar de Deus para os olhos que assistiram Hiroshima e Nagasaki? Como falar de Deus para os olhos que viram Auschwitz? Que Deus, que Deus, que homem, quais humanos? E claro, foi tarefa dos teólogos dizer: há um Deus aqui sim. Eu recordo aqui o livro de Elias Wiesel, o livro A Noite, que é um relato do que ele viveu, e tem uma passagem muito curiosa, porque isso nos ajuda a entender que Deus estamos comunicando. A passagem é essa: um rapaz, um jovem, fugiu do campo de concentração e a polícia conseguiu capturá-lo. E quando capturou, disse: nós temos que dar um exemplo de como nós tratamos os fugitivos, para que todos os prisioneiros não se arrisquem. E decidiram então enforcar este rapaz com a corda um pouco mais frouxa, para que demorasse mais o tempo, os estertores de morte, e fizeram todo o batalhão de prisioneiros passar a 1 metro de distância do rapazinho sendo assassinado, se debatendo, e um por um teve que passar. E ele relata, Elias relata com detalhes como é que foi essa morte. Só que enquanto se formava a fila, alguém gritou: onde está Deus? Numa hora dessas, onde está Deus? E do outro lado alguém respondeu: Deus está agora se debatendo na corda.
Onde está o nosso Deus? Ele está presente, mas a questão é como falar de Deus para uma sociedade como a nossa. Me permitam dizer, hoje tem uma grande pergunta no ar: onde está Deus numa sociedade que multiplica o problema do suicídio? Nós nas universidades temos revelado um dado que durante muito tempo não se revelou para não propagar, mas agora tem que revelar. Quantas pessoas morrem no planeta por ano cometendo suicídio? 800 mil pessoas. Meu irmão, minha irmã, 800 mil pessoas. Uma guerra não mata tanto em um ano só, geralmente. É uma guerra contra o quê? Contra o sentido da vida. E aqui nós vamos conversar depois. A comunicação para o sentido da vida. Então nós vivemos uma espécie de ser humano pós, desesperado perante a falta de orientação, talvez o homem trágico do existencialismo, que se habitou a viver no vazio. Eu não sei se acho que eu não estou conseguindo ainda dizer que eu não estou achando que nós vivemos um momento muito ruim. Nós vivemos um momento com muitas aberturas, muitas possibilidades. Não é negativo só, é também, mas tem perspectivas. Mas nós nos habituamos a viver no vazio e talvez nos habituamos com o niilismo. É o homem light que prefere ficar com o seu celular do que conviver com o outro, que prefere ficar no seu mundo muito pequeno. Prefere, por exemplo, abraçar o cachorrinho do que cuidar da velha avó doente. Quanta casa o cachorro ganha mais afeto que os filhos e os idosos? Nenhum problema contra quem tem cachorro. O problema é o lugar do cachorro, o lugar do gato. Então o homem light, conformado a uma certa leveza de uma situação que a gente não explica, é a fruição de nada valer e de perder referências. Perda de identidade e da segurança. É o que o Peter Berger chama de consciência sem abrigo, que busca desesperadamente um porto seguro. E aqui está a nossa chance. Se você trabalha especialmente com adolescentes, sabe que eles buscam desesperadamente um porto seguro. Eles querem referências, talvez não encontrem mais. E nós precisamos ajudá-los, talvez nós precisamos juntos buscar este porto seguro. Eu estou trabalhando todo o 237 do diretório a partir da relação da cultura atual, porque daqui a pouco vou falar da fé. E sobre essa questão da cultura, nós falamos de contemporaneidade, porque é difícil falar em pós-modernidade. A modernidade nem acabou ainda. Para alguns lugares agora está chegando a energia elétrica. Então falar de pós-modernidade para o planeta inteiro não dá para dizer isso. Mas existe uma contemporaneidade marcada por ambiguidades. Por exemplo, como nós podemos caracterizar nossa cultura e nosso tempo? Gilles Lipovetsky vai falar que a era do vazio, vivemos a era do vazio, o pós-moralismo, a sociedade da decepção. O Edgar Morin vai falar da teoria da complexidade. O Bauman vai falar de modernidade líquida. Se bem que hoje a realidade nem é mais líquida, é gasosa, é a nuvem. Então muita coisa já desaparece no ar. Ou a sociedade em rede, que nós já conhecemos bem, pela comunicação, Manuel Castells. Mas como caracterizar esse tempo? Bom, aí o que nós precisamos mesmo é, diante dessa realidade, considerar o que o número 238 do diretório trata de planejar a comunicação. Isto é, nós temos uma realidade complexa, não temos respostas. Eu poderia caracterizar esse tempo dizendo: nós vivemos uma época que tem mais perguntas do que respostas. E eu continuo trabalhando na universidade, e a Dorcelina é minha aluna lá, né, Dorce? Agora eu vou dar já que terminou o semestre, eu vou te dar uma chave para entender o semestre. O melhor aluno é o que mais pergunta do que aquele que responde. Saber perguntar hoje, trabalhar por um senso crítico é mais complexo. É mais fácil querer uma resposta pronta, rápida,
que não dá conta da realidade, que dá conta de parte da situação, mas não da realidade. Saber perguntar é bem importante. Então, a partir disso, planejar a comunicação. O número 238 do diretório diz: a Igreja vem fazendo um caminho progressivo na reflexão, nas políticas e práticas comunicativas, atribuindo-lhe sentido pastoral. E o número 244 diz que é preciso juntar a realidade da comunicação e da pastoral. O tema deste encontro é comunicação e igreja. Ora, comunicação atinge todas as dimensões da realidade humana. A pastoral atinge os diferentes ambientes da igreja em sua missão de evangelizar. Então, partindo dessa cultura, nós precisamos também evangelizar. Eu ainda estou apanhando um pouco de culpa. Agora vai. Bom, antes comentamos sobre a cultura complexa na qual estamos inseridos. Agora eu gostaria de comentar sobre a questão da fé. Todos nós aqui somos homens e mulheres de fé. Nós cremos, por isso estamos aqui. Nós não estamos fazendo esse espaço, estamos fazendo essa reflexão num espaço neutro, é um espaço bem delimitado, é nosso. Agora, é importante recordar que nós estamos numa grande fase de transição cultural, na qual o equilíbrio anterior desapareceu. As novas gerações não conhecem mais a proposta cristã. Aqui que eu queria trabalhar um pouco mais com os comunicadores. Nós não podemos dar mais nada por descontado, que as pessoas já saibam o que é a fé cristã. Esses dias uma jornalista, não foi lá em Porto Alegre, perguntou se Maria era mãe de Jesus. Um jornalista. Mas falta cultura geral para ele. Até pode ser. Mas a questão é mais intensa. De nada serve nós buscarmos culpados para saber como é que está a relação com a fé. É preciso nós buscarmos caminhos. Eu acho que nós temos às vezes uma tentação de sempre dizer que nós temos sempre alguém que está culpado. Ou é o bispo, ou é o padre, ou é o agente pastoral. Alguém é culpado. Ou então o contrário, a gente culpabiliza. O problema são as pessoas, a sociedade, o governo, as famílias, os pais. De nada nos serve culpabilizar e nem se autoculpabilizar. Agora é preciso recordar uma coisa: o contexto de sociedade cristã desapareceu. Nós não vivemos mais uma sociedade cristã. Nós vivemos uma sociedade pós-cristã. O que sobraram são os feriados religiosos, mas muita coisa já desapareceu, e a tendência é a sociedade se secularizar cada vez mais. Olha, vários grupos querem retirar alguns de nossos feriados e trabalham para isso. Eu recordo quando lá no Rio Grande do Sul um grupo pediu a retirada do crucifixo do judiciário gaúcho. Todos ficamos impressionados. Só que interessante, a gente fica bastante impressionado quando altera o símbolo. Os valores já foram perdidos há muito tempo. Há quanto tempo já se votou contra a família, contra os pobres, contra o direito e contra a justiça? E nós não trabalhamos o suficiente. Por isso, nós precisamos recordar: uma sociedade cristã desapareceu, mas nós somos cristãos que vivemos numa sociedade pós-cristã. Por isso aqui é importante reconhecer o nosso lugar numa sociedade plural como essa. O que acontece? Como a secularização tende a tirar o caráter coletivo, o pertencimento comunitário da fé, cresce, isso é bem uma experiência que nós conhecemos, a privatização da fé. Em que sentido? Cada vez mais as pessoas procuram a religião por demandas pessoais, não comunitárias. A pessoa quer resolver o seu problema, não participar de uma comunidade. Ela quer mais
resolver questões afetivas, problemas de saúde e dificuldades materiais. E aí cresce muito a religiosidade. O objetivo da religiosidade é fazer a pessoa sentir-se bem, não importa como. E agora, o vínculo de pertença diminui. Portanto, o centro não é mais a comunidade em Deus, mas o eu. A minha religião sou eu, muitos dizem. Eu não estou falando para aqueles que estão em nossas comunidades. Estou falando para aquele grupo enorme de batizados afastados da comunidade, aqueles que não frequentam mais, mas que de vez em quando procuram a gente. Aqui vale uma pergunta: a nossa comunicação atende os vínculos de pertença, uma eclesiologia própria, uma forma de autocompreender a Igreja a partir do Vaticano II, ou nós, Deus nos livre disso, ficamos atendendo apenas as demandas pessoais que alguns têm, multiplicando religiosidade, com muito respeito à piedade popular e religiosidade popular, hein? Eu estou dizendo que ela tem um enorme valor, mas a questão é, nós ficamos focados onde? Numa visão de eclesiologia total, uma visão total de igreja, ou apenas cuidando dessas demandas pessoais? Agora, se nós vamos para os números 245 e 246 do diretório, se diz que é preciso comunicar e pastorear a cultura atual. O que é pastorear? O pastor é uma imagem bíblica que recorda muito um outro sentido, né? Pastorear é apacentar, é guiar, conduzir, em síntese, é cuidar. Deus é o verdadeiro pastor e guia. E como diz o Papa Francisco, ele nos primeireia no trabalho. Antes que a gente comece a comunicar, ele já chegou lá, né? Ele conduz e indica o caminho. Agora, é preciso haver uma centralidade em Jesus. Jesus é o paradigma e a referência de toda a ação pastoral da igreja. Parece óbvio, mas não é. Alguém fez uma pesquisa em vários sites de dioceses, de congregações, de paróquias. Qual o lugar de Jesus nessa comunicação? Quantas vezes a imagem ou a palavra Jesus aparece nos nossos sites, na nossa comunicação? Muitas vezes nós preferimos outros elementos que são correlacionados. Uma professora de comunicação uma vez disse para nós, interessante, ela disse: vocês pressupõem que nós que estamos fora já conhecemos tudo isso. Só que nós não entendemos o que significa a palavra pastoral. Ela significa para vocês, mas para quem está fora, os termos que vocês usam geralmente não nos comunicam. Eles ficam mais ligados a uma realidade que para vocês se entendem. Como era uma professora que trabalhava com comunicação social numa universidade, ela disse: vocês querem falar entre vocês ou para quem está fora também? Para quem estamos falando? E com quem estamos falando? Comunicadores, talvez a grande pergunta: quem é o nosso grande interlocutor? Que idade tem as pessoas com quem nós conversamos? Onde elas vão? Onde elas estão? Quem é o nosso interlocutor? Para nós pastorearmos e cuidarmos. 2007, nesse santuário, o encontro de Aparecida, a conferência de Aparecida. E lá se dizia que era urgente começar a ir ao encontro dos afastados, daqueles que não estão conosco. Certamente isso supõe algumas prioridades para nós irmos pastorear. Bom, nesse caminho da fé, da cultura e do pastoreio, eu quero resgatar muito a figura indispensável do Papa Bento XVI. Indispensável, porque Bento XVI, ele, com o seu porta-filho, coloca algo que, geralmente, quando eu converso com os padres, entre nós bispos,
realmente nós constatamos que aparece um elemento fundamental aqui. Nós estamos também com um desafio sobre o nosso conteúdo da fé, sobre quem nós cremos. Não é só a cultura que está em xeque. Lendo Bento 16, é porta fide. Sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas da fé do que com a própria fé, considerando esta como um pressuposto óbvio da sua vida diária. Ora, um tal pressuposto não só deixou de existir, mas frequentemente acaba sendo até negado. Vou aqui para frente porque isso aqui é mais grave. Papa Bento nos diz o seguinte: no fundo, se não cuidarmos, nós estamos perdendo a fé. Qual é a centralidade da fé em nossa vida? As novas gerações, como transmitir a fé às novas gerações? Lembre-se dos seus filhos, netos e sobrinhos. Como é que estão? Na questão da fé. O desafio é nosso. O Papa disse algo tão forte, mas tão forte que quase a gente não repete. Ele disse, pela primeira vez, de uma forma muito séria, talvez dentro de casa, nós também estejamos perdendo a fé. Não só os que estão fora. Uma fé que paute a vida. Por quê? É uma fé que nos faz, com urgência, trabalhar com questões como, temos que, com urgência, contra o aborto, mas também contra a violência. Porque nós não podemos ficar só, nós precisamos ver a globalidade de uma sociedade que também tem uma série de elementos que nos provocam enquanto cristãos. Ainda o Papa. E aí eu recupero o documento de Aparecida, número 29, que para mim é uma das frases mais significativas. Você se importa em ler junto comigo? Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Poderia ter sublinhado, acentuado outras palavras, mas eu acentuei. Conhecer Jesus. O que é conhecer Jesus? Encontrar Jesus. Encontrar e fazê-lo conhecido. Esses pressupostos é o querigma. Nós precisamos cada vez mais, com urgência, uma ação querigmática. E permitam dizer, precisamos uma comunicação querigmática. Um primeiro e fundamental anúncio que transforme a vida. Porque quem encontra Jesus Cristo deseja fazê-lo conhecido. E o desafio está em superar métodos e linguagens que não comunicam mais Jesus Cristo. Agora, eu não sei porque está passando. Isso. Vocês sabem que Evangelho Gaudium é resultado de um sínodo que trabalhou sobre a transmissão da fé, a comunicação da fé às novas gerações. Mas o instrumento Labores que preparou o sínodo tem passagens que nós precisamos com frequência recuperar. Uma delas é essa: transmitir a fé significa criar em cada lugar e em cada tempo as condições para que este encontro entre os homens e Jesus aconteça. O objetivo de toda evangelização é a realização deste encontro, que é ao mesmo tempo íntimo, pessoal, público e comunitário. O encontro que transforma a vida, o encontro que leva a uma experiência. Sem este encontro, nós multiplicamos os likes e continuamos vivendo estranhos a Cristo. Nós multiplicamos as curtidas, mas não significa que mudamos a vida. Nós exageramos na produção de material,
mas continuamos esvaziando as comunidades. Por onde estamos indo? Sem este encontro, eu não sei se eu estou bem claro, precisamos fazer, desculpa se eu vou, uma opção tão preferencial por Jesus Cristo, que jamais vai ser uma opção sem o pobre. Mas nós não damos como mais ter como pressuposto que nós, agentes de pastoral, que eu estou incluindo, não estou colocando para vocês, qual é o lugar de Jesus Cristo para transformar esta realidade a partir de nós? Então é um elemento que nos provoca, e por isso, vamos ver se vai, é fundamental rever a questão da linguagem. E aqui eu recupero o documento 100, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia da CNBB. Nós somos chamados a anunciar Jesus Cristo em linguagem acessível e atual, porém, diz o documento, fazemos mediante abstrações e fórmulas, sem comunicar experiências de fé, presos a conceitos de difícil compreensão. Muitas vezes não somos capazes de estabelecer relações entre a vida dos que creem e o mistério de Deus. Como comunicar a fé numa linguagem que as pessoas entendam? Porque se nós temos que primeiro comunicar e depois dar um vocabulário e como entender a nossa linguagem, significa que não fomos querigmáticos. Como anunciar Jesus Cristo numa linguagem que as pessoas entendam? Dizia muito bem o padre Spadaro, que todos conhecem, bem ligado à comunicação no Vaticano. Ele diz, para jovens, mais do que nós ficarmos colocando só imagens religiosas no site, quando você coloca um grupo de jovens reunido na comunidade, na paróquia, talvez comendo pizza ou tomando a Coca-Cola, para quem está fora comunica que ali tem uma experiência de vida. Não está se dizendo que não é para colocar as imagens religiosas, está se dizendo que para quando a gente quer falar para fora, tem que ver o tipo de fala, tipo de imagem, tipo de conteúdo que é produzido, para que possamos ter uma PASCOM em saída. Uma PASCOM em saída. Se não fazemos uma PASCOM, não queremos isso, tenho certeza, uma PASCOM que só fica pescando no aquário. No aquário os peixes estão ali. Pescar no aquário significa não ir ao encontro dos que estão fora. E nós queremos ir. Por isso, nós falamos de conversão pastoral, de arrepender-se de um estilo pastoral de manutenção para assumir uma pastoral missionária. Eu recordo que nesse auditório aqui, na Assembleia dos Bispos, em 2014, eu fazia parte como padre da redação do documento 100, e o documento 100 fala de conversão pastoral. Nunca vou esquecer que Dom Ascona pegou a palavra e na tribuna ele disse o seguinte: para falar em conversão, de mudança, tem que colocar ali uma frase: nós temos que nos arrepender do estilo de pastoral que estamos fazendo. Se a gente acha que como estamos fazendo está tudo bem, nós não vamos nos converter. E aí o texto trabalhou nessa dimensão, que nós precisamos nos preocupar, porque há muitos batizados e até agentes de pastoral que não fizeram o encontro pessoal com Jesus Cristo, que muda a vida e converte a pessoa. Quem crê, anuncia. Aquele que não crê, só informa. Quem crê, anuncia. Aquele que não crê, até pode usar muitos os meios de comunicação. Mas o que comunica e para quem comunica? Por isso, ficam essas três questões para mim, que eu compartilho com vocês. Uma PASCOM para quem, para quê e com quem? Quem recebe nosso anúncio? O que faz isso na sua vida? E com quem fazemos? Nós temos forças incríveis. Por exemplo, a CNBB trabalha há muito tempo pela formação da consciência crítica nesse país. Só que, claro, pouca gente comenta sobre isso. A lei da ficha limpa.
Se não fossem nossas comunidades se organizarem, coletarem aquelas assinaturas, não sei se teria dado o mesmo resultado. Hoje se fala de muitas instituições que trabalharam pela lei da ficha limpa. Não se fala que a igreja é responsável por esse processo. Nós precisamos pensar bem, uma PASCOM para quem, para quê e com quem. E portanto evangelizar é comunicar. Em cada nova etapa da história, a igreja impulsionada pelo desejo de evangelizar não tem senão uma preocupação. Isso aqui é Evangelho Anunciante e Paulo VI. Quem enviar para anunciar o mistério de Jesus? Em que linguagem anunciar? E como conseguir que ressoe e chegue a todos os que devem escutar? Portanto, isso supõe uma espiritualidade do comunicador. Não se trata só do fazer. Comunicadores, pare só um pouquinho, por favor, de cuidado com fazer demais e o ser bom. Tem gente trabalhando demais e não tendo mais tempo para ser cristão. É muita reunião, é muito fazer aqui e ali. Desculpa, é muita fotografia e pouca pertença. Quanta mídia, eu sempre desconfio de quem fotografa muito e cerimoneia a missa, geralmente não reza, não consegue, não dá tempo. Cuidado, é muito fazer e pouco ser. Não sei se precisamos de tantos fazedores numa sociedade como essa. Tem gente que faz melhor que nós. Não sei se eu estou sendo claro. O ser tem que ser prioridade. Desculpa falar na pastoral também. Nós, padres, bispos, nós trabalhamos demais e talvez precisa um pouco mais de respiro. Vamos descomplicar um pouco mais e viver o cristianismo. Ser cristão hoje, numa sociedade que, por competências, tem competências melhores que as nossas, mas ninguém pode nos substituir no seguimento de Jesus. Desculpa, vou dar um jogo de palavras. Nós estamos formando adeptos ou discípulos, seguidores de Jesus ou fãs que curtem, mas não seguem, porque depois a moral pessoal e sexual cada um faz o seu jeito. Na questão social, a questão dos pobres, do desarmamento, a violência, cada um vai pela sua ideologia política. No fundo, o que sobra do Evangelho? O que sobra do Evangelho? Sobra aquilo que eu quiser. Vou só um exemplo para vocês, curiosíssimo. Nós tivemos lá em Porto Alegre um problema, foi uma questão de problema para nós. A mostra Santander, com aquela amostra que, se alguém não lembra, usaram muitos símbolos católicos, cristãos, bem católicos, tipo hóstia, partículas, escrevendo obscenidades dentro das partículas, várias imagens muito críticas. Nós estávamos numa assembleia do clero, os bispos reunidos, e imediatamente a nossa PASCOM dizia: os jornalistas estão pedindo um posicionamento, vocês têm que se posicionar. E eu acho que todos vocês já viveram isso, né? Tem aqueles 30 segundos para resolver um problema de uma vida. Então, e os jornalistas insistiam muito e com razão para nós. E aí nós fomos escrever a nota. Como é que a gente escreve nota nessa correria toda? No celular mesmo, né? Vai digitando, vai tentando ali, né? E puxa, uma nota, porque foi a primeira capital que eles começaram com aquela nota, aquela exposição. Nos reunimos um pouco, os bispos e alguns padres, olhamos a nota, e a nota dizia assim originalmente: a Arquidiocese de Porto Alegre manifesta sua indignação com o que está acontecendo. E alguém de nós, do nosso grupo disse: vamos trocar a palavra indignação por estranheza. Manifesta a estranheza disso. E largamos a nota. Sim, a nota não é que tivesse grande repercussão, mas no Face foi um problemão. Com quem? Com os organizadores da mostra? Não. Com católicos fundamentalistas. Eu nunca recebi tanta ofensa
Nunca vi gente ter tanto ódio de bispo quanto esse grupo. Mas de bispo, gente. Posso dar uma chance? Se você esquecer tudo que eu falei aqui, tudo, porque geralmente se esquece, né? Tanta palestra. Não esqueça de uma expressão que para mim é fundamental. Eu tenho aprendido, sou bispo novo, mas eu tenho aprendido logo isso. Quando vem qualquer pessoa, leigo, diácono, consagrado, padre, vem para o meu lado, onde não há caridade, não há verdade. Quando você já começa agredindo, para mim não tem verdade. Porque eu fiquei muito impressionado que alguns, naquilo que eu vi na mostra, nós vimos que tem gente que quer ser mais católico que o Papa e mais cristão que Cristo. E a questão toda é essa. Claro que recebemos também muitas críticas de quem organizou a mostra, aquela exposição. Cuidado, o ser é mais importante que o fazer, porque numa hora que você não precisa dar resposta a tudo que falam no Face. Vocês já viram que tem tanta coisa. Eu sou de uma opinião, mas é só uma opinião, eu sei que não tem valor nenhum, que o Face é um lugar onde tem muita opinião sobre quase nenhum fundamento. Não sempre, mas muita gente tem que falar sobre tudo. E também é uma missão também, uma função do Face é possibilitar isso. Primado no ser sobre o fazer, do processo sobre o evento. Comunicadores, o processo é fundamental, não só o evento. Nós organizamos muitos eventos e não desencadeamos processos. Por isso, às vezes, fica truncada a pastoral. Do concreto sobre o abstrato. Olha, nós sentimos uma dificuldade enorme hoje em dia de escrever certas notas, certos escritos, de colocar certos escritos depois do Papa Francisco, porque ele é muito concreto, é direto, não é abstrato. Todos compreendem, é preciso ser mais concreto, porque as pessoas não têm mais, infelizmente, uma reflexão muito crítica. Críticas elas são, mas tem uma reflexão às vezes que precisa ser mais direta e mais concreta. E do propositivo sobre o negativo. Não dá para dizer que nós vivemos uma sociedade muito ruim, que está tudo péssimo, é muito suicida, não. É uma sociedade que está buscando o sentido da vida. Eles olham para nós e dizem: vocês têm? Nós estamos com sede. Vocês têm água? Se vocês tiverem, nós vamos beber. Então, comunicadores, que acho que vocês são os principais agentes nesse momento, é preciso oferecer sentido para viver. Hoje a profecia, esses dias um biblista me dizia isso, a profecia hoje é dar sentido para a vida, porque nas populações mais carentes, nas vilas e nas favelas, também a questão de Deus já não está tão forte. É a questão do sentido para viver. Como viver no meio de tanta insegurança nesse país? Vocês têm certeza do que vai acontecer esse segundo semestre nesse país? Se não vamos ter uma outra greve? O que vai ser as eleições? Um encontro de teólogos na semana passada escreveu uma nota muito interessante. Talvez nunca vivemos no país uma situação tão grave, tão difícil, tão crítica. Pois comuniquemos a partir dessa realidade. Nós sempre somos pessoas propositivas. Como é que está meu? Eu vou terminando, não quero me estender. Obrigado, Dom. 10 minutos e tem tempo demais, vai sobrar. Eu recupero aqui uma fala do cardeal Bergoglio, que falando para os catequistas da sua arquidiocese em 2003, ele dizia: te convido a colocar toda a tua criatividade em saber estar próximo de quem sofre, realizando uma pedagogia da presença. Eu desafio você e a mim a trabalharmos mais uma pedagogia da presença. Como ser um comunicador mais próximo, mais presente.
Os meios nos facilitam. Todos os meios que temos, todos facilitam. Mas é preciso uma postura. E depois, em 2005, o mesmo cardeal dizia: é preciso comunicar com a vida, anunciar a palavra de Deus. Anunciar é afirmar e transmitir a fé com toda a vida. Não se anuncia uma mensagem fria ou apenas um corpo doutrinal. Anuncia-se, em primeiro lugar, uma pessoa, um acontecimento, o Cristo. Somente a proximidade garante essa pedagogia da presença. Eu vou me referir a uma grande pedagoga, uma grande comunicadora, uma grande cristã, Teresa de Calcutá, que comunicava com o seu ser frágil, envelhecido e santo. Teresa de Calcutá tem uma passagem que me chama muita atenção na sua biografia. Ela sempre dizia que era preciso se aproximar das pessoas. E elas recolhiam, geralmente, e continuam recolhendo, as irmãs da caridade, as missionárias da caridade, recolhem pessoas que geralmente sobraram na sociedade indiana, que ninguém quer cuidar delas. Essas pessoas são recolhidas e a maioria morre. As irmãs estão habituadas a trabalhar com a morte. E a Madre Teresa, isso vale para mim, que sou bispo, vale para você que é comunicador, vale para nós bispos, diáconos, presbíteros, seminaristas, irmãs, irmãos, leigos e leigas. Acho que não faltou ninguém, né? Então, é porque o que vem agora é forte. A Madre Teresa, ela dizia para as irmãs: quando alguém estiver morrendo, pergunte qual é a religião da pessoa e chame o líder religioso dela, porque ela tem direito a ter uma assistência religiosa. Como nos hospitais deveria ter mais acesso para nós, mas algum. Afinal, a pessoa religiosa tem o seu lugar na hora do moribundo. Mas o último gesto façam vocês sobre aquele que está morrendo. Quando se perguntava o que será que a Madre Teresa sugere como último gesto para um moribundo? Uma cruz na testa, uma bênção? Não. O último gesto, vocês olhem bem para a pessoa que está morrendo e dêem um sorriso. Porque a última imagem que um ser humano tem que ter neste mundo é um sorriso de um semelhante. Não o pranto desesperado, nem o olhar indiferente. Mas ela dizia uma outra questão: vocês nunca vão conseguir isso se não se trabalharem a si mesmos. Vocês não vão dar conta disso. Eu devolvo para mim e para nós. Se nós não trabalharmos as grandes questões de proximidade, não olhar o outro como um inimigo, não olhar o outro como um demônio, olhar o outro como alguém que precisa. Nós cantamos agora: eu preciso de você, eu preciso de você, você precisa de mim. Essa proximidade é indispensável. Isso. E aí a pedagogia da escuta, aliás, a escuta primeireia o diálogo, e é a partir da escuta que nós vamos também poder ir ao encontro dos outros, ver o outro, né? E não temer as periferias, não fugir delas, pois lá está o mestre que precede todo evangelizador. As grandes periferias, as geográficas e as existenciais, são tantas periferias que nós conhecemos. Terminando, o número 248 diz que é preciso, quais são as características da Pascom? Dinamizar ações comunicativas, está bem, mas promover diálogo e comunhão da comunidade, especialmente entre as pastorais. Às vezes, algumas comunidades são uma panelinha de pressão. A Pascom, talvez a primeira missão dela é trabalhar a comunicação entre os pares. Depois, capacitar agentes de comunicação, catequese e liturgia. Não dá tempo de falar, mas vocês já imaginaram quanto a Pascom pode ajudar a catequese e também a liturgia para evitar alguns ruídos? É Pascom. Dar mais visibilidade à ação da igreja, presença pública da igreja numa sociedade plural, envolver profissionais e pesquisadores. Tudo isso nos ajuda a compreender
que tenho que fazer, tem que ter uma PASCOM à dintra e à destra, que cuide de toda a forma de comunhão da igreja, comunicar para viver a comunhão, e à destra, para anunciar, para ser sal da terra e luz do mundo, ano do laicato, sal da terra e luz do mundo, numa sociedade que está com problemas de suicídio, tem um desafio enorme no aborto, tem o problema de católicos defendendo as armas, defendendo o armamento. Nós precisamos rever, caso contrário, a fé também, ela fica menor em nós, e recuperar o primado de Deus e o lugar do Espírito Santo em nossa ação evangelizadora, e aqui entre colchetes é meu, e comunicativa, pois nunca será possível haver evangelização e comunicação sem a ação do Espírito Santo. Agora com essas buzinas eu vou terminando. Eu só quero ver se precisa de alguma coisa a mais. Acho que isso aqui tudo já foi dito, não preciso. Agora, eu preciso recuperar Papa Francisco no Evangelii Gaudium, quando diz: ter a coragem de encontrar os novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para transmissão, para comunicar as diversas formas de beleza que se manifestam em diferentes âmbitos culturais. E eu termino falando dessa beleza tão antiga e sempre nova, né? Que nós possamos anunciar a alegria do Evangelho, pedagogia da presença, pedagogia da escuta, comunicação e saída. A pergunta volta para com quem estamos conversando, e uma linguagem portadora da novidade do Evangelho. Tão conhecida essa frase, mas necessária ser dita nesse contexto. São Paulo, anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, pelo contrário, é uma necessidade que me imposta. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. É isso, meus irmãos. Desculpa se eu passei do tempo, termino assim. Que a gente possa ser uma PASCOM e sair. Obrigado.